Agora, para esse talk mega especial, que tem como tema Brasil, Sociedade, Equidade e Inclusão, qual o papel das empresas e da política? Eu peço que vocês recebam com muito carinho a ativista, autora, atriz e cantora Caê Guajajara. Caê, o palco é seu. Zane Caruco, boa tarde, gente. Eu quero começar cantando uma música que fala muito sobre o tema do que eu vou estar conversando com vocês aqui nessa tarde maravilhosa. E ela diz assim: eu encho o pulmão de ar, mas não é mais suficiente. O ar que você me impôs já não me contempla. Eu quero respirar, eu já estive aqui antes. Os mesmos ares, mas nenhum deles me lembra o seu cheiro. No pós-apocalipse, onde te compram pra curar, mas pisam no cimento tentando conectar. Engole mais veneno tentando conectar na verdadeira conexão. Eu ouço tua voz dentro de mim, me silencio e deixa tua voz falar, levar, lavar tudo aquilo que não soma. Entre garfos, roupas e o falso bem-estar, tudo que existe pra me afastar. Se no pulmão do mundo tá faltando ar, imagina, imagina. Imagina se fosse por vingança, sofre pra soltar a reparação. Imagina perder a herança, herança banhada no sangue do meu povo. Imagina se fosse por vingança, sofre pra soltar a reparação. Imagina perder a herança, herança banhada no sangue do meu povo. Obrigada. Nossa, fiquei emocionadíssima. Acho que, enfim, vamos sentar. Assim. A gente resolveu mudar a dinâmica aqui, tá? Acho que a população, os povos nativos, a população indígena sofre muito com a invisibilidade em vários campos. E eu queria que você falasse qual é a leitura que você faz da inserção da população indígena no mercado de trabalho. Para começar falando isso, primeiramente, eu agradeço demais essa abertura da gente estar construindo isso que a gente chama de equidade. Porque, quando a gente fala de equidade, muitas pessoas ainda não incluem os povos originários nessa discussão. Então, é muito importante espaços como esses, que são espaços seguros e férteis para a gente estar construindo essa caminhada. E, quando a gente fala de povos indígenas no mercado de trabalho, acho que todo mundo já pode imaginar o cenário que é quando a gente não se vê ainda nesse lugar. E eu falo isso porque as políticas públicas para os povos originários caminham em outra velocidade que as políticas públicas para os povos pretos. E isso é muito importante de ser pontuado para que a gente possa aqui realmente ter um pacto entre nós, de fato, um pacto de equidade, para que a gente possa estar construindo o que ainda não se existe. E a gente ainda não existe, né, na cidade, as políticas públicas para os povos originários existentes na cidade. Então, isso ainda é uma fala ainda com muito tabu, quando a gente fala sobre isso, porque as pessoas imaginam que a gente só está na floresta. Ah, não, para que vai colocar o indígena para trabalhar? Ah, mas por quê? Será que eles querem? Será que eles precisam? Ai, vai contaminar eles, meu Deus, com esse pensamento. E é engraçado pensar assim, para não falar trágico, né?
porque nós já fomos, né, já sofremos essa contaminação e essa invasão lá em 1500. Não é agora a gente decidindo resistir, decidindo, né, reagir de alguma forma, que nós vamos estar sendo contaminados ou algo do tipo. Nós já fomos. A gente já viveu aquele apocalipse, né, lá em 1500, que eu chamo de apocalipse, e agora nós estamos no pós-apocalipse, onde a gente já está vivendo várias crises climáticas decorrentes de toda a colonização que vem sendo feita em todo o planeta Terra, né? Então, para a gente estar falando disso, a gente ainda precisa levar tudo isso em consideração, que os povos indígenas eles ainda não estão devidamente inseridos nessa sociedade, justamente porque as políticas públicas não estão acompanhando os avanços desses povos. A gente ainda está dizendo que eles não existem, que eles são um folclore, que estão na floresta, isso, aquilo, outro. Enquanto isso, vivências como a minha, que cresci enquanto uma indígena favelada, e falo com muito orgulho sobre isso, porque essa é a minha história. Eu não preciso mentir dizendo que, nossa, eu cresci numa aldeia e foi incrível. Quem dera eu pudesse estar contando essa história, eu gostaria muito. Mas isso foi me tirado ainda quando criança, quando eu saí da aldeia ainda criança e fui morar na favela. E hoje eu vejo o quanto isso impacta, né, na minha existência e na de tantos outros povos que não conseguem se inserir nesse mercado. Eu, pelo menos, encontrei assim a arte para transmutar tudo isso. Mas muitos povos ainda continuam na margem mesmo, dependendo do artesanato, na estrada, de trabalhar para famílias, né, principalmente nas grandes cidades, como auxiliar de serviços gerais, tantas outras margens que não são contadas essas realidades. Né? A minha mãe, mesmo, quando veio para o Rio, ela já veio com muitas outras meninas que foram tiradas dessas famílias indígenas para trabalhar como empregadas domésticas aqui nas grandes cidades, que tanto foi em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas essas histórias não são contadas. Né? Então, é muito importante que a gente comece a falar sobre isso. Quando a gente for falar sobre racismo, equidade, que a gente sempre lembre de quem estava aqui antes, né? Para a gente poder estar realmente costurando uma fortaleza, como se fala, um escudo mesmo, né? Entre os nossos. Né? Lá atrás, quando aconteceu todas as nossas cumplicidades entre os povos pretos e os povos indígenas, a gente conseguiu muitos avanços, né, com a nossa união. Então, eu vejo que é muito importante que a gente continue tendo esse pensamento hoje, e essa força também, e isso tudo vai vir com história, com educação, com momentos como esse, né, que a gente pode estar trocando tecnologias de sobrevivência para que a gente possa estar avançando cada vez mais. Então, começar a falar sobre isso, né, sobre essas políticas públicas, para começar a falar sobre essas políticas dentro do mercado de trabalho, em que é muito necessário e urgente que a gente comece a repensar sobre essa sobrevivência depois de tantos ataques da colonização. Eles tiram nossa terra, tira tudo, mata tudo e depois pergunta: como é que você vai comprar o pão? Né? Uma vez até postei na rede social que o indígena hoje a gente não estava mais pescando no rio, né? Que estava tudo tão contaminado, todas as coisas. E aí eu tirei uma foto minha comprando um peixe com o seu João lá no Complexo da Maré. As pessoas ficaram muito refletindo sobre isso, né? Como que pode a gente, nós somos reconhecidos por sermos guerreiros, né? Por justamente ir atrás da nossa comida, ir atrás da caça, e quando todos os nossos rios estão poluídos e quando a natureza vem sendo atingida, o que a gente faz? Mesmo dentro da aldeia, como que a gente sobrevive? Então, a sobrevivência, ela, infelizmente, vem do dinheiro. Muitos povos indígenas, mesmo dentro das aldeias, têm que sair da aldeia para ir no mercado, para ir trabalhar. Então, não existe o paraíso, nossa, eles não precisam de dinheiro, que coisa linda. Não, nós precisamos, e precisamos urgentemente que seja repensado realmente uma equidade, porque enquanto a gente continuar falando de igualdade, os povos indígenas nunca vão estar em pé de igualdade com as pessoas que estão ali, de fato, na cidade. A gente tem um outro pensamento,
né? Não é de ser útil, de pegar, de lucrar. É uma coisa realmente de estar coexistindo com a natureza em coletividade. E é isso que eu acho que é o pensamento que a gente leva, né, para todas as pessoas, empresas. É como que a gente vai estar hoje, mesmo no ambiente de trabalho, mesmo em todos esses ambientes e coisas que existem, como que a gente consegue manter um pensamento que a gente coexiste com a natureza, se justamente o pensamento capitalista do trabalho é o que faz com que a natureza seja atingida. Caê, eu queria que você contasse um pouco da experiência que você tem tido nesse trabalho de discutir plano de equidade racial da população indígena dentro das empresas e quais são os obstáculos na hora de desenvolver esse trabalho. Eu acho que o maior obstáculo é realmente ver que o indígena ele também pode estar ocupando esses lugares. Assim, se a gente for parar para pensar na história, né, eu sempre gosto de trazer os dados históricos porque eles dizem muito sobre tudo, assim. E a gente parar para pensar que em 1988 as populações indígenas estavam ainda sendo cogitadas como seres humanos. Então a gente já para aí, não tem muito tempo, 1988, se você parar para pensar. Então, se em 1988 eu estava sendo cogitada como, então, ok, ela é um ser humano. Então, assim, como que a gente está hoje, né? A gente ainda está subestimando o ser indígena, subestimando que realmente a gente tem ali uma inteligência, uma capacidade para estar exercendo certos tipos de papéis dentro da sociedade. E eu digo isso em qualquer papel. Até mesmo, eu falo agora sobre a minha própria experiência, quando eu fui tentar ser recepcionista, quando eu fui tentar lidar com o público, né? É claro que as pessoas indígenas não vão ter a cordialidade de uma pessoa branca para poder estar ali, né, atendendo, fazendo todas as coisas. E isso não é levado em consideração quando a gente pensa assim, poxa, é um jovem aprendiz, é uma pessoa que chegou agora. O que ele precisa? Né? A gente não está ali em pé de igualdade. Né? O que ele precisa para ele atender bem, né? Ser uma pessoa assim, que realmente vai conseguir estar nos padrões da empresa? É preciso que as empresas comecem a pensar que é necessário, sim, um treinamento, um letramento de como fazer isso, não imaginar que as pessoas já vão chegar sabendo, e dessa cordialidade. Eu acho que essa questão da cordialidade pega muito a gente quando a gente vem para a cidade, porque é um aprendizado realmente ser cordial, né? Então, isso me pegou muito quando eu comecei a ser jovem aprendiz, lá atrás, no comecinho, de que eu não era nada cordial, e eu ainda me esforço muito para ser hoje, né? Mas hoje eu já tenho um pouco mais, né, de experiência e consigo, mas eu tenho muitos parentes, muitas pessoas, né, das aldeias mesmo, que quando vêm para a cidade, a gente começa a ir em certos lugares e as pessoas realmente questionam se, mesmo sem cordialidade, mesmo sem tanto a questão da escrita, né, que nós somos povos da oralidade também, como que nós conseguimos adentrar esses espaços sem ter essas mínimas coisas que eles consideram você ser uma pessoa, né, ali, um cidadão, né, que lê, que escreve, que fala bem. Então, como que a gente pode pensar que esses povos não vão vir, né, com essa cordialidade, com tudo isso que as pessoas esperam, né? Então, realmente é preciso elaborar formas de estar recebendo também essas populações para que a gente imagine uma forma mais linear mesmo da gente estar trabalhando junto, sem estar aqui o tempo todo, ter que estar se embranquecendo para caber nesses lugares, sabe? Como que a gente pode agregar com esses lugares, sendo nós mesmos, né? E sem precisar estar retrocedendo, né, na nossa vivência, o pensamento. Eu queria que você tocasse em outro ponto que é um desafio, que é a representatividade de pessoas indígenas em espaços de poder e de tomada de decisão, né? Se para as pessoas pretas é um desafio, fico imaginando como é isso para as populações, para os povos originários. Eu acho que tem muito a ver assim também com
como posso dizer, metas mesmo também das pessoas, sabe? Eu não vejo, por exemplo, muitas pessoas indígenas ainda com um pensamento assim, eu vou ser liderança de uma empresa, eu quero estar neste cargo. A gente ainda está pensando se a gente vai conseguir um emprego, sabe? Será que a gente vai conseguir ser contratado como qualquer coisa? Sabe? Ainda está nisso. Então, isso é realmente um obstáculo muito grande, mas eu ainda não vejo, sinceramente, em tantos números expressivos assim, lideranças indígenas nesses lugares, né? E, justamente, aí volto na minha crítica de ter que existir políticas para que isso seja mais possível. Porque, mesmo que a gente fale sobre diversidade, se você for parar para pensar, a diversidade para muito no que as pessoas já conhecem. E aí é aquilo, né? A gente vai avançando, mas avançando ainda com uma certa ignorância. Porque, quando a gente fala de diversidade na cidade, as pessoas só conseguem pensar ou no preto ou no LGBT. A gente ainda não pensa pessoas indígenas dentro dessa caixinha da diversidade, sabe? E isso é muito importante que a gente comece a pensar, porque, justamente, as populações indígenas, nós temos muitos povos, né? Não é só o povo indígena, são muitos povos indígenas diversos entre si, com pluriversidades aí na cultura do Brasil, e que são extremamente apagados. Temos mais de 200 línguas no Brasil, mais de 200 povos, e a gente não está ainda nesse lugar da valorização disso, sabe? Porque, justamente, a política do Brasil, ela não é uma coisa que vai dar o valor para os povos indígenas, de fato, porque, justamente, eles ainda estão com o pensamento de que é preciso, que a identidade indígena é uma identidade transitória, que, em algum momento, nós vamos deixar de ser indígenas e vamos, porque ele está na cidade, não é mais indígena. Mas o que é o ser indígena, então? Eu só estou sendo indígena quando eu estou na aldeia. Se eu estou na cidade, eu viro o quê? E aí é nessa que muitos indígenas viram pardos. E é nessa que acontecem muitas subnotificações, né? Que a gente vai sendo incluídos nisso, até mesmo pelo medo das populações indígenas se dizerem indígenas, porque elas não vão ter direito. Então, muito mais falar que o indígena é pardo na cidade, para poder ter acesso ao direito. O direito indígena, ele não está na cidade. Ele acompanha apenas o território da aldeia, ele não acompanha o corpo. Ele deveria acompanhar a identidade indígena, assim como é com as identidades dos povos pretos, certo? Porque o preto, ele tem o direito, independente se ele está na aldeia, na favela, na cidade, em qualquer lugar do Brasil, né? Mas, para a população indígena, ainda não acontece isso. Entendeu? Então, de fato, a gente precisa somar a nossa voz, porque só a gente falando não está dando conta. Enquanto a gente estiver falando que a gente não tá notando essa subnotificação de que tantas populações indígenas estão sendo diluídas nas populações pardas, a gente não vai estar avançando nessas políticas públicas que a gente precisa para ontem que ela exista. E ela só vai existir quando o Brasil colocar a mão na cabeça e pensar, realmente, houve aqui um processo de colonização e que houve muitos etnocídios, muito genocídio. O que a gente vai fazer com isso? Nós ainda não estamos assumindo que houve esse processo de etnocídio, genocídio das populações indígenas, e nem que também as populações indígenas foram escravizadas. Muitas pessoas ainda reproduzem o pensamento de que, não, os indígenas não foram escravizados, só foram os povos pretos. Só que isso é mais uma falácia para, justamente, colocar um grupo contra o outro. Só que, justamente, a gente tem que somar voz, porque nós estamos com o mesmo inimigo, né? E o inimigo é justamente aquele que oprime todos os nossos corpos, que é justamente a branquitude. Não é questão de pessoalizar o branco, né? Isso é muito maior do que a gente. Então, isso começou, invadiu essas nossas terras, trouxeram também, né, nossos irmãos sequestrados para cá, mas agora a gente não pode ficar aqui reproduzindo o discurso do branco para avançar ou para ser alguém na vida. A gente precisa ir atrás da nossa própria história, nos fortalecermos de quem somos,
correr atrás dessa nossa história que foi apagada, que foi roubada de nós, e nos fortalecermos nessas uniões que a gente, inclusive, está fazendo aqui agora. "20 minutos de muito saber", né? Acho que a gente precisava escutar isso para a gente também levar para casa e refletir, né? Que lugar estão as discussões sobre os povos originários, né? Se a gente parar e fizer o exercício do pescoço nos espaços, a gente também precisa procurar, né, que as pessoas indígenas estejam. Caia, queria agradecer imensamente a sua participação. Desejo que este seja o primeiro de muitos encontros no Pacto. Acho que isso tende a acontecer, porque engrandece as discussões e favorece os saberes. Obrigada. Muito obrigada.